Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Levítico 8 diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e seus filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecado, 2 carneiros, uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna na frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu na frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: Vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com uma túnica, prendeu com um cinto por cima e o colocou sobre peles. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com cinto. Colocou também o peitoral nele e pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida fez com que os seus filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu com cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins e a gordura que os cobrirá, e o queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, as carnes e as tripas, e queimou tudo no lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram a mão na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou os animais em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras, e queimou a cabeça e a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes. Arão e seus filhos puseram a mão na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal com o dedo e pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs o sangue na ponta da orelha direita deles, do dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos e a melhor parte do fígado, os rins e a gordura que cobria a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento que tinham sido oferecidos a Deus ao Senhor. Um pão feito com azeite e com pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e borrifou sobre Arão e a sua roupa, os filhos de Arão e suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus a Arão e sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queima a carne e o pão que sobraram, ficam 7 dias ali na frente da tenda até que se completem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeça a tudo que o Senhor mandou a fim de que não morram. Foi isso que Deus mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Então tá aí, a primeira ordenação, o primeiro sacrifício foi para purificar o altar, purificar a tenda, purificar tudo e ordenar Arão e os filhos dele ao sacerdócio, né? Então é uma parte super importante. Aí já no capítulo 9 fala sobre Arão oferecendo sacrifícios.
Passarão 7 dias da ordenação, e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e a autoridade do povo de Israel, e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isso é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecado, e um carneiro para ser oferecido como sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para se tirar o pecado, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para ser sacrificado para uma oferta que é completamente queimada, e também um touro e um carneiro para ser sacrificado como oferta de paz. Mande que ele sacrifique esses animais ao Senhor junto com as ofertas de cereais misturada com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça sacrifício para tirar pecados, e sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e o da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal e ele borrifou nos 4 lados do altar. Depois eles entregaram a cabeça e as outras partes do animal e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também em cima do resto da oferta já queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou e ofereceu a Deus como tinha feito como oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu a Deus conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a ser apresentado como a oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue e ele borrifou nos 4 lados do altar. Eles levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. O Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direita do animal, Arão apresentou a Deus o Senhor como oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos os sacrifícios, ele estendeu a mão sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo da glória do Senhor, apareceu a todo o povo. De repente saiu o fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Que maravilha, né? A pessoa está ali de boa e de repente vem bum, um fogo, igual lá na história de Elias, que a gente vai chegar lá também, que é como um fogo, né, que queima os sacrifícios. E aí a gente vai para Levítico 10, aí vem algo que o povo estava feliz, alegre, e agora vamos ver o que acontece. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os 2 morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando ele disse: os que chegarem perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento.
Eles foram pegar os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos filhos de Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com um azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. Só uma parada aqui. O Arão e a família de Arão não puderam ficar de luto. Mas porque foi avisado, né? Foi avisado. Com tocar de forma errada ia haver consequências. E foi o que aconteceu. Porque as coisas não podem ser bagunçadas. E eles não puderam ficar de luto e é uma coisa muito forte, né? E ainda Deus foi claro. Se você rasgar sua roupa, que era como eles ficavam de luto, né? Na cultura deles, aí vocês vão mortos junto com eles. Versículo 8 diz assim: o Senhor Deus disse a Arão: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada, depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os dois filhos de Arão que ainda estavam vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e faça com ela pães sem fermento. E coma esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Coma os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa são apresentadas ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso no lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal, na hora em que a gordura for queimada com o alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou aonde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada e o Senhor a deu a vocês a fim de que a oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo, já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada. Ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e ofertas que são completamente queimadas. Mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? Então Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Foi sábio. Foi inteligente. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo capítulo. Vai ser muito legal a continuidade dessa história. E a gente se encontra lá. Tchau, tchau.